Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre finanças e investimentos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para quem deseja investir o seu dinheiro, a análise de risco e retorno. O que é análise de risco e retorno? Antes de começarmos, é importante entendermos o que é análise de risco e retorno. Em termos simples, a análise de risco e retorno é a avaliação que um investidor faz para determinar a relação entre o risco de um investimento e o retorno que ele pode trazer. Essa análise é fundamental para que o investidor possa tomar decisões mais informadas e com menos riscos. Risco e retorno. Vamos começar falando um pouco sobre o risco e o retorno dos investimentos. O retorno é a quantia de dinheiro que um investimento pode gerar. Por outro lado, o risco é a possibilidade de perda financeira. Em geral, quanto maior o risco de um investimento, maior é o potencial de retorno. No entanto, isso não é uma regra absoluta e é importante lembrar que todo investimento tem algum grau de risco. Tipos de risco. Existem diversos tipos de risco nos investimentos. Um dos principais é o risco de mercado, que é o risco associado às oscilações do mercado financeiro. Outro tipo de risco é o risco de crédito, que é o risco de uma empresa ou governo não conseguir pagar uma dívida. Há ainda o risco de liquidez, que é o risco de não conseguir vender um investimento quando se precisa do dinheiro. É importante lembrar que esses são apenas alguns exemplos de tipos de risco e que cada investimento tem suas particularidades. Como avaliar o risco e o retorno de um investimento? Agora que entendemos um pouco mais sobre risco e retorno, vamos falar sobre como avaliar esses dois aspectos em um investimento. Uma das formas mais comuns de fazer essa avaliação é utilizando a relação risco-retorno. Essa relação é simplesmente a comparação entre o potencial de retorno de um investimento e o seu risco. Para fazer essa análise, é importante considerar alguns fatores, como o histórico de desempenho do investimento, as perspectivas futuras do setor em que ele está inserido e o seu nível de liquidez. Essas informações podem ser encontradas em relatórios de análise de mercado e também em sites especializados em investimentos. Dicas extras. Faça uma análise detalhada da empresa ou fundo de investimento antes de tomar uma decisão de investimento. Verifique a sua estrutura financeira, desempenho histórico, governança corporativa e perspectivas futuras. Avalie o histórico de retorno do investimento ao longo do tempo, verificando se ele é consistente e sustentável. Entenda o perfil de risco do investimento, verificando a volatilidade do preço e a sensibilidade a fatores macroeconômicos, como inflação, taxas de juros e eventos políticos. Avalie os custos envolvidos no investimento, como taxas de administração, corretagem, impostos e outras despesas, que podem reduzir o retorno final. Diversifique sua carteira de investimentos em diferentes tipos de ativos, como ações, títulos, fundos imobiliários e outras opções para reduzir o risco total. Defina metas de investimento claras e objetivas, com base em seu perfil de investidor e prazo de investimento. Analise as tendências do mercado financeiro, incluindo a taxa de juros, inflação, indicadores econômicos, notícias e outros fatores que podem afetar a performance do investimento. Utilize ferramentas de análise de risco e retorno, como o índice Sharpe, beta e outros indicadores para avaliar o risco e o retorno do investimento. Monitore regularmente o desempenho do investimento e reavalie periodicamente sua carteira de investimentos para garantir que esteja alinhada com suas metas de investimento. Considere o uso de ferramentas de gestão de risco, como Stop Loss, que permitem limitar as perdas em caso de quedas bruscas no valor do investimento. Considere a diversificação de investimentos como formas de mitigar os riscos e maximizar o retorno. Fique atento às mudanças no mercado financeiro e adapte sua estratégia de investimentos, se necessário. Avalie os custos e taxas envolvidos nos diferentes tipos de investimentos, para garantir que não esteja perdendo dinheiro desnecessariamente. Busque investimentos de longo prazo, que tendem a ser mais seguros e rentáveis. Mantenha-se informado sobre a economia e política do país, para entender como esses fatores podem afetar seus investimentos. Não invista mais do que você pode perder. É importante ter uma reserva de emergência para lidar com imprevistos. Avalie o histórico de desempenho do investimento, para ter uma ideia de como ele se comportou em diferentes cenários. Considere investir em produtos financeiros que possuem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que garante a devolução do dinheiro investido em caso de falência da instituição financeira.
Tenha em mente que o retorno passado não é garantia de retorno futuro. Sempre avalie os riscos e possíveis perdas. Busque a ajuda de um profissional de investimentos, se sentir que não possui conhecimento suficiente para investir por conta própria. Conclusão. Em resumo, a análise de risco e retorno é uma etapa fundamental para quem deseja investir o seu dinheiro com segurança e maximizar seus lucros. Para fazer essa análise, é preciso levar em conta o histórico de desempenho do investimento, as perspectivas futuras do setor em que ele está inserido e o seu nível de liquidez. Lembre-se sempre de que todo investimento tem um grau de risco e que é importante diversificar sua carteira para reduzir esses riscos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar e até o próximo vídeo.